E a paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Estamos aqui gravando mais um vídeo hoje para concluir o tópico 9 das táticas do Espírito Anticristo, que é o movimento antirreligioso, que é esse movimento que atua anti a religião, tanto dentro da religião, criticando e enfraquecendo as suas crenças, as suas convicções, quanto fora da religião, classificando-a como um mal, como um mal a ser combatido. E um dos argumentos é que a religião aprisiona o pensamento humano e o limita. A religião, sim, tem a sua filosofia pela qual explica a vida e o universo ao nosso redor. Para muitos, a religião serve como um orientador. Hoje as pessoas querem que a ciência secular seja o seu orientador. E há quem pensa de forma descompromissada com a religião. A estes a gente chama de livres pensadores, né, entre aspas. A religião não aprisiona o pensamento humano. Pelo contrário, são as pessoas que se entregam à religião com a fé cega, sem um questionamento sincero, o qual é necessário. Você até pode pensar fora do que diz a filosofia religiosa. Isso é ser incoerente com a sua crença, ou seja, você está contradizendo a sua própria crença, aquilo mesmo que você diz, ou você é uma fachada, você não crê realmente naquilo que você diz que crê, né? Todavia, este tem sido o retrato de nossa geração. Muitas pessoas que vivem de fachada, muitas pessoas que dizem eu sou crente, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não dão a mão a bater, né? Não põe a mão no fogo pela sua crença, pelas suas convicções, porque não tem convicção. Ele é apenas o que a gente chama de crente nominal. Ele apenas professa uma fé da boca para fora. Ele não é verdadeiro, ele não é sincero em seu negócio. Porque se você crê realmente numa filosofia religiosa, não tem como você crer no oposto dela. Essa é a questão da incoerência. Se você crê na visão de mundo passada pelo budismo, não tem como você crer na visão de mundo passada pelo cristianismo, porque a religião em si ela constrói uma cosmovisão através de sua crença, através de sua filosofia, através de seus ensinamentos. Ela constrói um jeito de ver, uma forma de enxergar e de interpretar as coisas, que a gente chama de cosmovisão. E se aparentemente o faz, ou seja, aparentemente você crê no oposto, né, do que você diz que crê, é porque você não crê em nada. É uma pessoa sem bases na fé e sem estrutura. E olha a crítica que as pessoas fazem àqueles que são sinceros. Elas os chamam de fundamentalista. Como se ser fundamentado ou como se ter fundamento naquilo que você diz fosse um mal, né? Eles falam isso num tom crítico e pejorativo. Como orientadora, a religião cria uma cosmovisão, como eu falei, uma visão de mundo no campo do pensamento humano, mas isso não impede que a pessoa amplie os seus conhecimentos, apenas se torna um filtro de discernimento que faz com que a pessoa tenha consciência
do conhecimento adquirido, se ele é certo ou ruim dentro da sua cosmovisão, da sua maneira de ver. Se o conhecimento é coerente ou não à sua religião, ou seja, se ele está de acordo ou não com a sua religião, né? Ser coerente não é ser limitado, mas é discernir e filtrar o que se adquire em termos de conhecimento no campo do pensamento humano. Esse é o contrário daquilo que Raul Seixas disse, né? Ele disse que prefere ser uma metamorfose ambulante, ou seja, que cada dia pensa numa coisa diferente. Hoje ele ama, amanhã ele já odeia. Não é bem assim não. Ser coerente é você ser uma pessoa racional e não uma pessoa confusa. Agora, não posso ignorar o fato em que em muitas seitas religiosas, pessoas, homens, né, usando de seus carismas, personalidade magnética e cativante, procura e tem levado massas, né, muitas pessoas leigas ao seu domínio mental. São pessoas com boa lábia, boa influência, de forma que se torna o guru, o mestre, né, o Deus, entre aspas, né, aos olhos desses fiéis, o intocável. Mas a ideia pura de religião, ou seja, a ideia sem contaminação, não passa pelo caminho do charlatanismo e da manipulação psicológica de forma perversa e maligna. A ideia pura de religião não escraviza, mas apenas orienta. É preciso diferenciar a religião das pessoas que a manipulam ou a que usa para seus benefícios próprios, né? Outro argumento que as pessoas usam é que a religião promove apenas rituais e tradições, mas não torna o homem uma criatura melhor. Dizer que a religião não contribui para tornar o homem um ser humano melhor é expressar uma incoerência. Como ferramenta ou instrumento da expressão humana, a religião tem o poder de extrair do homem tanto o seu melhor quanto o seu pior. A religião, vista de uma forma ritualística e vazia, ela se restringe apenas a rituais e tradições, sendo assim então não interfere ou interfere na conduta moral, não interfere ou não infere ou interfere na conduta moral humana, o que não é bem assim. Até mesmo a religião ritualística, que se tem mais tradições e rituais, ela também interfere. Dependendo do ritual, ela interfere moralmente na religião, na visão de mundo, e na visão e na moralidade da pessoa, como a gente vê aquelas religiões antigas ali, da época de Jesus, que tinham os rituais, a prostituição sagrada, né? Como isso não interfere na moralidade do homem, né? Um homem que deixa sua esposa em casa e vai cultuar com prostitutas no templo. Isso corrompe toda a ideia de moral, né? Então, sim, interfere, mesmo aquelas religiões apenas ritualísticas, interfere tanto para bem quanto para mal. Como eu disse, ela é apenas uma ferramenta da expressão da alma humana. Ela em si, ela não faz, é o homem que faz através dessa, né? Aquelas que são mais ritualísticas, ou seja, aquelas que têm mais ritual do que um ensinamento, né? As que são definidas mais por suas expressões culturais e seus deuses do que por ensinamentos e filosofias, aquelas que você sabe que apenas existe por causa das suas tradições, mas não tem um ensinamento mais concreto, né?
chegam de uma forma mesmo indireta a interferir na conduta moral de seus seguidores. Por causa das tradições, ela acaba interferindo. Por exemplo, muitas das religiões dos tempos bíblicos, como eu já falei, faziam uso da prostituição sagrada, do sacrifício de crianças, né, como os adoradores de Moloque. Então, essas práticas que estavam inseridas em seus ritos interferiam sim nas condutas morais de seus seguidores, claro que de uma forma maléfica, né? Muitas pessoas são naturalmente boas, mas podem se tornar insensíveis a certas crueldades, sendo essas crueldades toleradas em suas culturas religiosas, a que são ligadas. A cultura geralmente se validam delas para se estabelecer, ou seja, a cultura da pessoa se valida das tradições dessa religião para que elas possam se estabelecer. Como eu falei que algumas pessoas se tornam insensíveis a algumas crueldades, é como nós falamos ali do exemplo do sacrifício de crianças a Moloque, né? Fazia parte da cultura da adoração desse Deus. Então as pessoas que faziam isso, eles sacrificavam os seus filhos e nem sentiam pesar. Por quê? Porque estavam insensibilizados por aquela visão de mundo. A gente se sente sensibilizado hoje é porque o cristianismo também influenciou a nossa visão e leva-nos a pensar de forma que a gente vê isso com olhares negativos. Como pode alguém sacrificar o seu filho? A gente questiona, a gente fica nervoso com isso, né? E aí alguém pode pensar que então o melhor seria ser um ateu, não sem religião. Não, um ateu não seria melhor, porque se ele não tem bases de morais, como ele pode ser melhor? Pelo contrário, ele vai legar, por exemplo, na questão da criança, legar a criança a um simples amontoado de células, ao qual ele se afeiçoa. Logo, se ele não tem afeição por ela, ou seja, vai legar a um simples resultado do acaso, a um simples resultado da evolução. Ou seja, aí alguém vai dizer, mas ateus tem moral também. Eu sei que tem, mas a moralidade do ateísmo é consequência da moralidade da religião que o cerca. Ou seja, muitos ateus, moralmente, homens de bens, eles podem negar de pé junto o que eu estou falando. Mas a consequência deles serem homens de bem é a influência do cristianismo sobre a vida dele, de uma forma direta ou indireta. É o que que trouxe a construção desses valores na mentalidade dele, que ajudou ele a pensar com aquelas ressalvas, mesmo não acreditando em Deus, ele ainda tem aquelas ressalvas, ele ainda tem aqueles valores embutidos no seu consciente, né? Agora, sabemos que existe no Oriente Médio, né, bem como no Ocidente, muitas religiões de cunho filosóficos que são regidas por provérbios, livros de doutrinas, que explicam a vida e passam, por assim dizer, um estilo de vida. E criam, como assim falei, uma cosmovisão. O judaísmo, o cristianismo, o budismo e outras religiões antigas, bem como seitas que misturam elementos de várias culturas religiosas, que a gente chama de sincretismo. Essas religiões filosóficas, por sua vez, procuram tornar o ser humano melhor. E, para ser sincero, não posso dizer que, de uma certa forma, elas não conseguem, porque elas conseguem sim, mesmo que isso seja apenas uma fachada. Porque, como cristão, eu sei e acredito que só Jesus é que transforma o homem por inteiro, de dentro para fora. Mas essas religiões elas conseguem, pelo menos, colocar uma armadura, pelo menos colocar uma fachada nessas pessoas, uma trava moral nessas pessoas. Pois toda pessoa que abraça a fé religiosa, sendo sincero nisso, e buscando através dela um aperfeiçoamento, consegue, mesmo que isso se dê no exterior ou aos olhos dos homens. Como cristão, é claro, eu questiono isso. Será que atende os mais sinceros anseios da alma ou apenas criam hábitos que disciplinam seus corpos, né? O fato é que sim,
As religiões procuram oferecer indivíduos que sejam melhores aos olhos da sociedade, o qual elas servem. Todavia, isso depende da resposta positiva de cada um dos indivíduos por elas disciplinado. E o quinto e último argumento que eu assinalei do movimento antirreligioso é que a religião é algo que hoje já não dá mais certo, né? Argumento que este que é aplicado muito ao cristianismo institucional, eles usam muito esse argumento contra nós, contra os cristãos. E é usado tanto por teístas, ou seja, por pessoas que acreditam em Deus, como por ateus e agnósticos. Desde Enos, filho de Sete, é que a religião tem alcançado o seu lugar no meio dos homens. No princípio, a adoração era ao único e verdadeiro Deus. Após o dilúvio, o homem corrompeu seu propósito, a sua adoração, né? Como diz lá em Romanos, pegou a figura do Deus eterno e a comparou a imagens de seres corruptíveis como a criatura, e adorou mais a criatura do que o Criador. Mas a ferramenta de expressão humana, que é a religião, continua a mesma. Apenas o objeto é que mudou, tirou de Deus para outra coisa, né? É como se você pegasse uma faca feita para cortar carne e a usasse para cortar madeira. Então você reclama e diz que a faca não presta, mas será? Ou seja, então as pessoas elas questionam, então falam, a religião não dá mais certo, mas será? É porque não adoram o Deus verdadeiro. É porque adoram a criatura. Porque se adorar o Deus verdadeiro, o Deus que é poderoso, né, que enviou seu Filho para salvar o mundo, libertar o mundo, eu sei que este sim tem poder para transformar e mudar o homem. Assim a gente conclui, né, o nosso argumento, né? Concluindo, o argumento antirreligioso, por mais racional e bem intencionado que seja, ele procura desestruturar toda a estrutura que ainda dá base sólida para as famílias e para as comunidades. Como tática anticristã, ele, né, e como tática anticristã, esse argumento, ele procura, atentando contra as religiões, ao mesmo, né, de forma generalista, acaba atingindo também o cristianismo, ok? Assim a gente conclui o nosso vídeo e o nosso tópico 9, né? Na semana que vem a gente vai estar voltando com o tópico 10. São 14 tópicos e sei que vai ser uma bênção para a vida de cada um. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.